Olá, meu nome é Maria Helena Sodré, sou psicóloga e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mês de janeiro, o mês que vem aí disseminando a campanha do Janeiro Branco. Para quem não conhece, né, o que é, por que janeiro e por que branco? Essa campanha iniciou em 2014 por um psicólogo chamado Leonardo Abraão. O Leonardo se juntou junto com outros profissionais e começou, né, já percebendo essa questão da problemática do avanço dos diagnósticos em relação às questões mentais. Ele iniciou a campanha para levar informação, né, para estar falando em diversos locais sobre esse tema, que ainda é um tema visto, né, com muito tabu. A partir de então, a campanha foi tendo um retorno bastante significante e no ano passado, em 2023, no dia 15 de maio, a campanha se tornou lei federal. E a partir de agora, né, a gente acredita que o avanço vai ter, a população em geral vai ter muito retorno, porque a gente acredita na melhoria, né, das políticas públicas em relação à saúde mental. E por que janeiro? Janeiro porque é um mês muito significativo na vida de todos nós em relação a mudanças, em relação a reflexões, o que eu fiz no ano que passou, né, o que foi sucesso, qual área da minha vida que eu preciso melhorar. Então janeiro veio com esse significado, né, de mudança, de renovação, de expectativas, de investimento. E o branco porque simboliza a paz, a clareza, né? E na psicologia a gente tem, né, a teoria da folha em branco, que é onde a gente pode escrever uma nova história. Então, esse é o significado básico. E a importância da campanha, a gente tem que levar em consideração porque falar de saúde mental é falar de um completo bem-estar. A própria Organização Mundial da Saúde já classificou aí como que ter saúde não significa ausência de doença, significa que a gente pode sim, né, colocar como contexto de saúde um bem-estar de forma completa, na área psicológica, na área orgânica, né, biológica, nas áreas sociais, de cultura e a espiritualidade, né? A neurociência vem aí com inúmeros estudos falando da importância da espiritualidade no contexto de bem-estar, né? Espiritualidade não no sentido de religiosidade, mas de um contato mais íntimo com o eu, né? com o eu superior, né? com Jesus, da forma que você denomina. E próprio, até mesmo, né, falar um pouquinho do transcendente, o que transcende o corpo. Então isso tudo está dentro desse contexto de saúde. E mental, a gente classifica, né, como mente relacionada ao cérebro, mas está tudo relacionado ao corpo. Então, saúde mental é a gente cuidar do nosso corpo físico, das nossas emoções, né, que é o lado psíquico, das nossas relações, que é o lado social, e da nossa espiritualidade. Indiferente de diagnóstico, o diagnóstico ele serve para nós profissionais, né, ter uma comunicabilidade, a gente entender os sintomas, né, que acontece, é como se fosse um diferencial para o tratamento. E para o paciente, lógico, ele vai ter ali mais informações sobre qual é a forma dele se comportar no mundo. Não importa o diagnóstico, ele tem uma forma de se comportar. Nós somos singulares, nós somos únicos e cada um, indiferente do diagnóstico, ele vai se comportar de uma forma. Então é muito natural a gente começar a trabalhar a desmistificação
né, os preconceitos que existem em relação aos diagnósticos e principalmente, né, a gente perceber que o ser humano ele é único, com suas peculiaridades, com suas singularidades, com seus modos de ver e viver, né, no mundo. Então, quando a gente vai falar de saúde mental, e principalmente o janeiro vem muito para trabalhar isso nas escolas, nas instituições, né, nas clínicas, nas igrejas, para a gente desmistificar os diagnósticos, para a gente falar do diagnóstico de uma forma geral e também mostrar para o público, né, que ter saúde mental é ter um equilíbrio. É ter um equilíbrio com o seu corpo, ter um cuidado com sua mente e a gente entender um pouquinho mais. Então, como que eu posso trabalhar no sentido de como que eu posso aí trabalhar minha saúde mental, ter um melhor equilíbrio, né? Buscando entender na parte psíquica as minhas emoções. Então você, né, quando se sentir com raiva, né, nervoso, estressado, com ansiedade, a gente já até coloca os nomes, né? Tô depressivo, tô ansioso. Então a gente já até vai colocando os nomes de acordo com o que a gente conhece. A gente precisa começar a entender essa emoção. O que essa emoção está querendo me dizer? Qual que é o lado que eu preciso olhar? Sem preconceito, né? Sem discriminação e principalmente sem julgamento. Então, como que eu vou trabalhar a minha emoção? Entender o que eu estou sentindo, tentar entender o que ela está trazendo ali, o que ela está querendo dizer, né? E cuidar. Então, eu preciso entender isso. E para eu entender, eu preciso muitas vezes me perdoar. Porque às vezes eu não admito que eu sinto raiva, eu não admito que eu estou estressado. Então, eu vou sentir, vou entender e vou me perdoar por isso e vou ressignificar. Então, trabalhar o auto-perdão é muito importante, né, em relação aos sentimentos, aquela pessoa que me fere, que me magoa. Eu preciso trabalhar isso e entender até que ponto essa minha emoção, né, tá querendo me dizer alguma coisa, e quando eu vou para o campo social também, porque essa relação já é do campo social, então eu preciso trabalhar essa emoção no campo social também. Então, trabalhar o auto-perdão, trabalhar a compaixão por mim mesma, né? Então, você, diante dos seus sentimentos, tenha cuidado, tenha compaixão, né? E vai trabalhando isso em você. Ter também uma postura mais positiva diante da vida, diante das situações, diante de tanta calamidade, de tanta violência, de tanta coisa triste, ruim que está acontecendo, mas a gente precisa ver o lado bom. O que eu posso fazer para ajudar? Se eu posso fazer, eu vou fazer alguma coisa, eu vou ajudar. Então, trabalhar com a positividade, não aquela positividade tóxica, não, é entender o que está acontecendo e o que eu posso fazer de positivo para melhorar. Trabalhar também a confiança, a coragem. Isso vai me ajudar também em relação à ansiedade, né? A ansiedade provém de um medo do futuro. Então, se eu trabalho mais a minha coragem, aquilo que eu posso fazer no momento atual para me ajudar e ajudar o outro, eu estou trabalhando aí a minha saúde mental. Por quê? Se eu não exercito esse cuidado com as minhas emoções, eu vou desenvolver uma característica mais para algum transtorno. Então, eu vou trabalhando e, caso necessário, pedir ajuda, né? Do lado físico, o que eu posso fazer para o meu físico? Eu posso começar uma atividade física, né? Não precisa ser academia, uma atividade prazerosa, um futebol, uma caminhada, né? Uma roda de conversa com os amigos, uma atividade, chamar os amigos para caminhar, né? Uma atividade coletiva, se você não gosta mais, não fica muito bem fazendo atividade sozinho, faz uma atividade coletiva, mas movimenta o corpo, isso é importante. Procurar dormir horas suficientes, o sono, ele é restaurador, então a gente precisa entender, né, e praticar isso, um sono tranquilo e restaurador. Fazer uma higiene do sono antes de ir para a cama também, isso é importante. Eu estou cuidando do meu corpo. Descansar,
né? Às vezes a gente vê aí as pessoas sofrendo no trabalho, achando que não está tendo habilidade, julgando como até muitas vezes incompetente naquilo que está fazendo, mas é o que? É o cansaço. São horas exercidas sem um planejamento, às vezes, então é o cansaço. Vamos descansar, né? E alimentação, cuidar da alimentação, isso é muito importante. Avalie, né, a quantidade, o que você está alimentando, isso também vai te ajudar. No social, avalie, né, como nós somos seres biopsicossocial e espiritual, no social a gente precisa avaliar as relações. Então, se eu estou convivendo com pessoas, eu estou muito num ambiente muito estressante, muito tóxico, eu preciso avaliar e eu preciso ver o que eu posso fazer para mudar, para melhorar aquele ambiente, não só para mim, para o outro também. Então, avaliar as relações, saber pedir ajuda, né? Muitas vezes a pessoa está só dizendo sim, 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 e aí ela fica sobrecarregada, consequentemente vai ter questões de saúde mental aí, né, no futuro. Então, vamos saber dizer não, colocar limites, pedir ajuda quando necessário, né? E buscar ser ouvido, procurar uma pessoa de confiança para conversar. Isso também você vai estar cuidando aí para melhorar as questões da saúde mental. E no espiritual, né, para quem já tem aí uma doutrina, uma religião a seguir, manter o seu ritmo, manter o seu horário, escolher um tempo para ter essa intimidade aí, né, com Deus. E momento de silêncio. Quando a gente fala de espiritualidade, não é só religiosidade, é um tempo de silêncio, um tempo de meditação, um tempo de estudo, né? Ter uma leitura que vai ser significativa para você, que você vai aprender algo. Isso também é espiritualidade. E conexões com a natureza, em buscar conectar com a natureza, né? Andar descalço, né? Ter plantas em casa, isso também ajuda bastante. Caminhar, buscar a natureza, uma cachoeira, enfim, ter esse contato mais direto. Até os animaizinhos de estimação, né, também nos ajuda bastante. Então é isso, espero ter ajudado e dúvidas, né, perguntas, pode estar nos procurando que a gente vai atender.